Representação política. Esse é o tema do Alesp Conecta de hoje, que recebe o Gustavo Lima, ex-jogador de basquete do Corinthians. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vindo ao Alesp Conecta, bem-vindo a esse nosso espaço de discussão, não só de esporte. Tudo bem que nos bastidores eu falava para ele, a gente vai falar de esporte, mas não só de esporte. Bem-vindo. Muito obrigado, Júlia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, vamos bater esse papo, sim. Muito legal. Para quem não sabe quem é o Gustavo Lima, que não é o cantor, a piadinha pronta dele mesmo. Ainda bem, né, que não é o cantor. O Gustavinho, jogador de basquete. Vamos contar um pouquinho da sua história. Aonde surgiu essa vontade de jogar basquete? Por quê? Onde? Quando? Nossa, faz tanto tempo. Não, fala assim não, que senão é rivalidade, poxa vida. Olha, eu fazia uma escolinha de esportes, né, de bairro aqui em São Paulo. Que chamava Med Sport, chamava não, chama, né, que ainda existe. E eu fiz dos 5 aos 11 anos, era uma escolinha super legal em que a gente não podia escolher o esporte que a gente praticava. Então você tinha que passar por todos, assim, todos não, né, todos que tinham na escolinha. Uhum. Futebol, basquete, handball, natação, tênis, capoeira, vôlei. E aí atletismo, e a gente ia fazendo um pouquinho de cada. Eu fui gostando, fui pegando gosto pelo esporte já desde pequenininho. E tinha um professor nessa escolinha, que era técnico do Pinheiros de categoria de base. Uhum. E me convidou para jogar lá. Assim, quando a gente, né, se formava na escolinha, aos 11 anos, ele me chamou para ir para o Pinheiros. E aí eu me apaixonei pelo esporte lá, cresci jogando, viajando o Brasil. Tive muito apoio dos meus pais, então nasceu uma paixão forte assim pelo basquete que, né, começou como criança e eu consegui levar isso para a vida adulta e tornar a sua profissão, né, até pouco tempo. Isso. Né? Você estava falando ali de 5 aos 11 anos, a gente pega um período aí de base mesmo, né? E a gente tem ouvido muito a discussão do quanto a educação física é importante nas escolas, o quanto que as pessoas... A criançada dessa idade não tá nem aí, quer ir para a escola, mas não quer fazer educação física, acha que eu vou só brincar, vou só fazer alguma coisa. E não, né? É importante para a formação, enfim, da criança, no sentido ali até de entender o outro, né? Porque quando você pega jogos coletivos, alguma coisa do gênero, né? Você tem o outro, você precisa passar a bola para o outro. Tô pensando nisso que nas escolinhas agora, dependendo da escola que for, você tem ali, né? Um handball para criançadinha pequenininha, alguma coisa. Você tem que pensar no outro, você tem que passar a bola para o outro. Dessa formação de criança, né? Porque eu vejo hoje em dia que as pessoas são muito olhando o próprio umbigo, não preocupa com o outro, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, assim, né? De se construir alguém, né? Olha, eu acho que um dos maiores benefícios do esporte, sem dúvida, é o trabalho em equipe. E é isso que você falou, né? Desde criança, você aprender a dividir as coisas, você aprender a ser colaborativo, né? A descentralizar as opiniões, né, dividir as coisas mesmo, acho que é um ganho que você leva para a vida toda, né? Então, e o esporte é determinante isso, né? Mesmo os esportes individuais, tem uma equipe muito grande por trás que faz parte, né? Muitas pessoas... Tem todo o staff ali, isso, né? Tem o preparador físico, técnico, fisiologista, enfim, todo mundo ali, e saber né? reconhecer isso, né? Então, acho que esse é um dos maiores ganhos e dá para tirar desde pequenininho mesmo. E você que fez todo esse processo ali dos 5 aos 11 anos, depois foi se profissionalizar, tanto tempo no meio esportivo, jogando, né, dentro da quadra, agora com essa sua função fora de quadra, como é que você analisa o momento esportivo do Brasil? Olha, falando do basquete especificamente, o basquete está numa ascensão boa, né? Ele teve um tempo muito ruim com as contas atrasadas da Confederação Brasileira de Basquete, foi proibido até de jogar alguns campeonatos. Agora tem conseguido equilibrar essas contas, está recuperando o prestígio, né? Eu acho que ainda falta algumas coisas, né? No meu modo de ver, uma parceria maior entre o NBB e a CBB, né? Que a NBB é a Liga Nacional de Basquete, né? LNB, né? O campeonato é o NBB, Novo Basquete Brasil, com a CBB, né? Que são duas entidades em que eles não se conversam, né? muito, né? Então eles tinham que né, focar numa forma de
produção de um plano, né? Em que eles consigam caminhar juntos, né? Em categoria de base, em dar mais assistência para os jogadores, né? Eu acho que eles tinham que se conversar mais. E a principal a coisa ainda a crescer no esporte é o investimento e o fomento na categoria de base, nos mais jovens, né? Na formação de atletas para o futuro, né? Eu ainda vejo um investimento a curto prazo, muito focado em vitória ou derrota, muito focado no resultado e pouco na formação do atleta mesmo como ser humano e pensando a longo prazo. É o que a gente falava até antes de começar o programa, né? Tirar um pouco essa cultura que também a base só precisa vencer ou vencer, né? Não é esse o fim, né? Você está formando ali um atleta que... Quantos você vai contar no dedo, vai chegar realmente a ser profissional, né, um alto rendimento. Os outros talvez usem o esporte para outra coisa na vida, para ir para algum lugar, para jogar e para ter uma bolsa de estudo, né? Então, precisa mudar o foco? Precisa mudar o foco. Eu acredito mesmo que a gente tira muitas lições, né, através do esporte, né? Esse lance de lidar com a vitória e com a derrota é importante mesmo, né? Para você crescer como ser humano, para você não se abalar perante uma derrota e também não se emocionar também com uma vitória. Você faz parte da vida, né? Ganhar e perder, né? Acho que tem vários fatores que a gente pode levar adiante. Eu falo muito que não importa se o jogador vai ser profissional ou não, né? Mas que ele pegue gosto pelo esporte, que ele tenha um esporte na vida, né? O esporte ensina isso de trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão. E tem diversas profissões que você consegue levar isso adiante na vida, independente se é no esporte ou não. E a ideia do nosso bate-papo aqui, para quem está ouvindo, vendo a gente, é lógico, a gente vai falar do esporte que o Gustavinho pratica há tanto tempo, que é o basquete, mas também daquilo do entorno do esporte, né? Além do esporte, você tem as pessoas que estão ali estudando e usam o esporte também como pode, né, ter a bolsa de estudo em algum colégio, algum lugar que talvez em outro momento, fazendo outra coisa, não conseguiria ter uma educação de mais qualidade. Tem o próprio, que o Gustavo falou agora há pouco, a questão do cidadão, né? Você está formando um cidadão, você não está formando só o atleta de alto rendimento. E a gente sabe que o Brasil ainda vive muitas dificuldades nessas questões de educação, saúde e afins, né? Quando eu pensei em trazer o Gustavo aqui para o Alex Piconecta, eu falei isso já para ele ao vivo, então não estou falando isso aqui no ar. O Gustavo é um dos poucos atletas que a gente vê que ele não fala só de basquete, né? Ele tem uma leitura da sociedade muito específica e passa isso para os seguidores dele no Instagram, passa também para os meninos do Sub-19, com toda certeza. Imagino que durante a vida dele foi bem assim. E eu já queria entrar nesse lado da representatividade. O quanto um atleta de alto rendimento, ou aquele atleta que tem uma equipe, que tem os torcedores, é importante ele se posicionar. Não só politicamente, mas em tudo que a sociedade está no meio da sociedade. A gente... Primeiro, obrigado pelo elogio. Eu acredito que a gente, antes de tudo, é um cidadão, né? Então, a gente faz parte... de um grupo gigante de pessoas e a gente tem que aprender a se relacionar, né? A gente tem que ter cuidado com o outro e para isso a gente tem que colher o máximo de informações possíveis, né? A gente tem que estar atento ao que está acontecendo no país, no mundo, dentro de casa, no nosso bairro, enfim. E eu acredito que falte, né? Não é nem questão de atletas que se posicionam, né? Atletas mais... curiosos em relação ao mundo mesmo, sabe? Agora com as redes sociais, é complicado, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem uma gama gigantesca de informações e você pode colher qualquer tipo, você, né, tem acesso muito rápido a qualquer coisa, coisa, a todo tipo de notícias frescas, ele também pode te alienar muito, né? Só chegam informações do tipo que você gosta em algumas redes sociais, né? Então você acaba não interagindo com o mundo
E aí, esse é um grande problema, porque você não conhece o outro, você não tá apto ou não está aberto a uma mudança de opinião ou a uma opinião contrária à sua. E aí acho que é isso que dificulta os atletas em geral de expor aquilo que pensa, talvez. E não é que a gente está dizendo aqui que todo atleta é obrigado a se posicionar, ou é obrigado a falar alguma coisa diferente com relação ao seu esporte, mas se você tem uma facilidade por que não ajudar o seu entorno a pensar, né? Exatamente. Estimular isso, né? Estimular a colher informações, olhar mais para o outro, né? E estar preparado para quando for perguntado, saber responder alguma coisa, né? Mais interessante. E não só ficar na superfície, né? Agora, recentemente, sabe? A gente teve o fim do Ministério do Esporte. E muita gente nem sabe, sabe? Não se interessa. Ou quando pergunta dos esportistas, endossa, não, tá tudo certo, tá legal. Teve o fim da Bolsa Atleta. Então, o atleta tem que se incomodar com isso. Às vezes, não tá me ferindo, mas tem milhares, principalmente no esporte individual, tem milhares de atletas que dependem dessa Bolsa Atleta, né? E agora com esse corte, fica muito difícil, né? Num ano olímpico, né? Um corte em investimento em esporte é uma falta de noção que o atleta tem que ter essa consciência. Tem que estar, não é possível, sabe? Tem que levantar essa bandeira, sabe? Ele só se incomoda quando é diretamente, quando é com você mesmo. Com você, peraí, não vou receber mais X, então agora eu vou falar. Mas se o outro o outro que não vai receber, eu vou continuar recebendo o meu, tá tudo certo. É isso, ele tem que se incomodar um pouquinho mais. E esse lance do se incomodar, para mim, é no sentido de... Você não precisa dizer, chegar na rede social e falar... Não, mas ter essa consciência. Falar assim, você tá num clube, né? Você tem um clube, alguma coisa. Chegar no diretor, mas peraí, o que o clube pode fazer? O clube pode ajudar a gente nesse sentido? Ok, diminuiu o investimento em esporte, Bolsa Atleta agora é desse jeito, não é mais como era antes. O que o clube pode ajudar? Ou o que aquela entidade que tem aqueles atletas podem ajudar? É nesse sentido, né? É você se engajar com alguma coisa. Exato. Ano passado, não lembro agora, mas o Temer estava para assinar uma medida provisória MP 841, que era para retirar dinheiro, parte dos investimentos em educação e esporte, para investir em segurança. Quando a gente ficou sabendo isso, eu falei, não é possível, né? A forma mais fácil de você investir em segurança é através do esporte e da cultura. É a forma mais direta, né? Então, e aí a gente foi lá no clube, conversou com os diretores, conversou com o presidente André Sanches e tal, e pediu para se manifestar contra isso. E aí a gente conseguiu entrar com uma faixa, elaborou uma faixa escrito esporte mais cultura igual a segurança, e entrou com uma camisa luto pelo esporte e tal. Essa foi a ação do basquete do Corinthians, eu ainda era jogador, e tiveram outras, né? Teve um monte de atletas que se posicionaram, um monte de artistas também, e a medida foi revogada. Então, esse é o sentimento, né? De que quando você tem consciência e consegue fazer parte de um grupo, né? E unir forças, às vezes surte resultado. Mas se você acha que nunca vai ser com você, né? A gente vai ficar na mesmice, se acostumar e todo mundo vai passar, e aí vai ter o corte aqui, o corte acolá, e quando alguém for reclamar, quando acabou. Já não tem mais, né? Nesse primeiro bloco do Alesp Conecta, nós falamos sobre representatividade no esporte e como as pessoas podem... No segundo bloco do Alesp Conecta, o Gustavinho conta pra gente como foi homenagear Marielle Franco após a conquista da Liga B de basquete. Já que a gente está falando de Corinthians, a gente não pode esquecer, já que a gente está dentro de uma casa legislativa, falando de política, a gente não pode esquecer da democracia corintiana. Lá na década de 80, Sócrates, Vladimir, Casagrande, Zenon, a gente pode ver que foi... A gente pode dizer que foi um dos maiores
momentos da história, de movimento ideológico na história, de se lutar por alguma coisa, de se dizer sobre política abertamente, né, naquele momento tão particular da história do Brasil. Falta, quando a gente fala falta, porque naquele momento talvez eles entenderam que precisava ser dito aquilo. Né? Precisava criar um movimento em que as pessoas entendessem que havia muito mais coisas envolvidas do que o futebol, do que as quatro linhas, né? E a gente sente que quem está no Corinthians tem isso dentro, né? Porque é uma questão histórica, aconteceu ali no Parque São Jorge, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse histórico do Corinthians, de Casagrande, de todo mundo. Ó, eu não vivi a democracia corintiana, mas eu li muito sobre. E eu carrego essa veia questionadora da democracia corintiana também comigo. Eu acredito que isso faz parte da história do clube, né? Tem grandes lutas, né? Desde a fundação do clube, da luta pelo proletariado, da inclusão dos negros no futebol, da anistia, enfim, são muitos momentos, né, de luta pela democracia. E esse foi um momento maravilhoso, né? Em que Sócrates, Casagrande, Vladimir se uniram, né? Num momento de repressão, né? De ditadura militar, né? Em que não se tinha o direito ao voto, não se tinha direito à opinião. E eles mostraram que eles criaram um movimento dentro do próprio Corinthians, né? Que depois reverberou para fora do clube e para todo o país. Então eles mostraram, né, que se bem organizado, a voz do atleta, né, ela pode ecoar para fora do clube, né? Eles têm um peso muito grande, né? Eu acho que o Brasil, a Diretas Já, teve uma contribuição gigante da democracia corintiana, né? O Sócrates, inclusive, né, falou que ficaria no Brasil se tivesse as diretas e não teve, ele foi embora. Ele foi embora. Então, eu acho que esse posicionamento reverbera, sabe? Ele mexe com as entidades, ele mexe com os políticos. Então, acho que o jogador, né, o atleta, ele tem que entender também a força que ele tem nas mãos e na voz, né? Então, esse é um momento marcante, né, e histórico do Corinthians e que é bom fazer parte desse clube que tem esse histórico. Eu não estou falando aqui de clubismo, tá, gente? Eu estou falando no sentido de... não, claro. São pessoas que fizeram por onde? Não fizeram só gols ali, né? No sentido do futebol, né? Isso. Fizeram a torcida e o Brasil pensar. Né? A gente está falando muito dessa coisa do pensar. Lá na década de 80, a gente teve a democracia corintiana, de se posicionar, foi um momento histórico. Senhor Gustavinho, em 2018, também proporcionou para a gente, principalmente quem acompanha mais de perto o esporte, eu que vim do esporte, acompanhei esse momento, mas acho que todo mundo vai lembrar. Em 2018, depois ali do título da Liga Ouro, o Gustavinho era o capitão daquele time, e naquele momento da comemoração, ele vestiu uma camisa sobre a questão do assassinato da Marielle Franco. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores dessa camisa no final da Liga Ouro. Olha, foi pouco tempo depois dessa faixa contra a MP 841, né? Esporte mais segurança, esporte mais cultura igual a segurança. Eu já tinha levado essa ideia junto com um amigo meu que eu tenho, um artista, o Renato Atuati. A gente estava bolando essa ideia da camiseta, muito baseado na democracia corintiana, né? Também com o carimbo do Cildo Meirelles, na época, de Quem Matou Herzog. Então era juntando essas... A camisa é Quem Matou Marielle. Quem Matou Marielle, era juntando essas duas ideias. E eu levei para a diretoria antes da faixa. E eles falaram, não, aí não dá, aí é demais, não sei o quê. Aí quando autorizaram a faixa, aí eu falei, bom, agora ganhamos o terreno, agora vamos que vamos. E aí eu fui meio sem perguntar, eu já mandei fazer a camisa. Peguei uma camisa lá na rouparia e mandei fazer.
E assim, a gente precisava ser campeão, né? Pra poder concretizar essa ideia. Concretizar, Não era sem um dúvida. sonho. Tipo, né? Temos que fazer a outra parte também em quadra. E o Corinthians estava 22 anos sem ter basquete, estava voltando com esse time, estava com uma campanha muito boa, sendo apoiada em todo o Brasil, um negócio incrível, né? A torcida do Corinthians aparece Enquanto em tudo. o Gustavinho vai falando, eu vou colocar aqui para puxarem aqui a imagem. Ah, legal. A torcida aparecendo em todo o Brasil, então tava um clima muito bom, assim, de volta, volta do basquete e tal. E aí, a gente tava na final da Liga Ouro contra o São José dos Campos, que era um baita time. No papel, assim, o elenco era até melhor que o do Corinthians, mas eu já tava bolando essa ideia, então acabou sendo uma motivação extra. Ganhar para que aquilo reverberasse de um outro jeito, né? Exato, porque o assassinato da Marielle, né, é isso, é uma mulher incrível, defensora, né, de bandeiras fortes. E o assassinato teve até o momento tinha tido pouca ou nenhuma investigação, né? Então era um caso alarmante, assim, né? Uma vereadora eleita é assassinada no meio do Rio de Janeiro, com milhares de tiros e nada acontece, né? E aí eu tava chocado com isso e eu achei que era o momento de a gente dar voz para ela, para disseminar a pergunta e não para ganhar visibilidade, para ganhar like, ganhar seguidor, não tinha nada disso. E também não tinha nada a ver com o Corinthians, não tinha nada, tinha a ver com você, o indivíduo, Gustavo. Tinha a ver com o momento, né? Que era necessário gritar essa pergunta: quem matou Marielle? Aí a gente começou a perder no primeiro jogo. Era melhor de 5. A gente perdeu o primeiro jogo. No segundo jogo, a gente tava perdendo de 15 pontos. E eu tinha tomado uma paulistinha, uma joelhada na coxa. Eu tava fora do jogo. Aí você falou, ai, meu Deus, não vai dar certo. Aí eu chamei um fisioterapeuta, que é um gente finíssima, corintiano, roxo. E muito bom, né? Profissionalmente, o Rafa Garcia. Falei, Rafa, irmão, dá uma ajuda aí, dá um jeito que eu preciso voltar pra esse jogo. Preciso jogar. Aí a gente foi pro vestiário, ele fez uma sangria no meu joelho. Fez uma ventosa com agulha, com acupuntura, e começou a pulsar para desinchar. E começou a sair um sangue preto assim, uma dor que você não acredita. Que surreal. E aí, meu joelho desinchou, voltei pro jogo naquela raça misturada com a vontade de... né? E aí, viramos o jogo, historicamente, assim, viramos. Inacreditável, assim. Fui mó bem no final do jogo, a gente conseguiu a virada. Aí no jogo 3, foi um jogo épico de 4 prorrogações, empatou 3 vezes, o jogo foi acabar meia-noite. E aí o jogo 5 a gente ganhou e foi o dia da camiseta, né? Eu já tava super ansioso. Eu contei só pra esse fisioterapeuta, o Rafa, falei, Rafa, vou deixar com você a camiseta, deixa na sua maleta aí de medicamentos, quando a gente vai ser campeão amanhã, eu vou pegar essa camiseta e a gente vou homenagear a Marielle. Aí eu perguntei pra um diretor lá, ele falou, melhor você perguntar pro outro diretor. Aí eu falei, tá bom. Tá tudo certo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu já tava no pódio, eu tava no pódio com a camiseta no calção, assim, presa no calção, e eu fui lá, olhei pra um diretor assim, tava todo mundo extasiado, campeão, não sei o quê. Aí eu fui lá nele e falei, cara, eu tô com uma camiseta aqui, eu preciso homenagear a Marielle e tal. Daí ele, tá bom, vai, vale tudo, pode ir. Olha, que aí legal. Eu vesti. Ganhou, né? Por isso que tinha essa coisa do ganhar, né? Precisava, Pode, pode, não tem problema. Aí levantamos e foi emocionante, né? Porque muita gente replicou a notícia mesmo. Eu acho que depois virou até assim, foi uma das primeiras vezes que eu vi mesmo esse slogan que depois tá em tudo quanto é parede, em tudo, tá até em nota agora nas notas de R$2. Então, eu acho que mexeu mesmo mexeu com a sociedade, né? Assim, essa pergunta. A sociedade virou, olhou de verdade, né? Não viu. Porque olhar e ver são duas coisas diferentes, né? Exato. Então, olhou, falou assim, não, isso a gente precisa falar também disso, né? Então é nesse sentido, quando lá no primeiro bloco eu falei da questão da representatividade, de você se posicionar, de você dizer, falar, e você se indignar com as coisas que acontecem, né? Talvez se o Gustavinho tivesse ficado melindrado, não vou fazer, não vou fazer. Tantas outras pessoas não se preocupassem com isso. Talvez naquele seu momento você não se preocupasse tanto com a repercussão, mas aquilo dentro de você o fez fazer isso. Mas depois
que passou aquilo, porque foi um boom. Eu lembro que, né, toda a mídia falou, todo mundo foi em cima e tal, aquela coisa. Depois daquele momento, quando você começou a ver a repercussão, era aquilo mesmo que você tinha que fazer. Obrigado. Eu acho que eu fiquei muito feliz com a repercussão. É claro que teve coisas negativas também. Como sempre, não tem como. Mas assim, o que me assusta um pouco é que, de verdade, não dá para você se indignar com uma pergunta sobre um assassinato de uma mulher. Sabe? Claro que a gente tem evoluído em alguns aspectos, né? A gente tem falado muito mais sobre homofobia, sobre o machismo, sobre feminicídio. Eu acho que a gente tem crescido nesse sentido. E aí, quando você faz uma pergunta, quem matou uma mulher, que além das bandeiras, fora as bandeiras todas que ela defendia das minorias, né, dos desfavorecidos, é uma pergunta de quem matou uma mulher. Como é que essa pergunta você pode ser contrário a isso? Tipo, por que você se indigna? Sabe? E aí eu acho que é apartidário mesmo, assim. Eu acho que, de verdade, quem tornou partidário isso, é político, né? Não é partidário. Apartidário, quem tornou partidário, eu acho que foi o filho do Bolsonaro, quando ele quebrou a placa. Ele e o Witzel, quando eles quebraram a placa da Marielle no Rio de Janeiro. Então, até então, é uma mulher, tudo bem, ela tem partido, mas ela é uma mulher defensora e foi assassinada, sabe? Então, eu acho que o cara lá quebrar uma placa e depois ainda ser eleito, aí tá, os caras estão de brincadeira, né? Esse é o Gustavinho, supervisor sub-19 do Corinthians, ex-jogador de basquete. A gente teve esse momento super importante, historicamente falando também, já entrou na história do Corinthians, óbvio. Aproveitando, você estava falando aí a gente estava falando de representatividade e tudo mais. Aqui no Palácio 9 de Julho, ano passado, teve muita discussão, tanto em audiência pública e afins, sobre atletas trans no esporte. Eu queria sua opinião sobre isso. Olha, essa é uma discussão ótima, né? Oportuna, eu acho. Eu acho que a gente também, né, nesse sentido, tem avançado, né? Principalmente ao reconhecimento dos trans, e eu acho que tem que ter medidas protecionistas mesmo, porque eles são muito marginalizados na sociedade, né? Eu tenho uma amiga trans que fez parte do meu casamento, que organizou o casamento e chama Morena. Fiquei emocionado aqui. E que trabalha no Fitó, e é isso. Ela é isso. É muito marginalizado, tem muito preconceito com os trans. E acho que a gente tem que crescer, né? A gente tem que evoluir. E, acima de tudo, discutir todos os temas. Discutir todos os temas. Colocar em pauta todos os temas, né? E aqui no Alesp Conecta, a gente quer ter esse papel. Isso. Porque nós aqui também gravamos um outro programa também sobre identidade de gênero, falamos muito disso. Muito né? legal. Porque a sociedade precisa discutir. E esse é o nosso papel. É o papel da comunicação. É levar para a sociedade discussões. Né? Que as pessoas entendam, isso é ótimo. Escutem um pouquinho sobre cada tema. Claro, meia hora, que nem daqui a pouco a gente já está acabando o programa, meia hora é rápido? Mas é para fazer as pessoas pensarem, é para fazer as pessoas quererem um pouquinho mais. E falar sobre um pouquinho mais, como a gente já está praticamente terminando o programa, se alguém te escutou, quer ouvir mais do Gustavinho, quer saber o que ele pensa, quer lá seguir nas redes sociais, como é que faz? Olha, no Instagram é @limagustavinho10. Eu acabei de lançar um podcast ontem. Olha, então vamos dar o serviço do podcast. É isso, chama De Quinta. De Quinta. A gente vai falar sobre esporte, cultura, entretenimento, com uma forma descontraída, mas também, né, às vezes politizada, quando necessário. Aí que tá. Aí é que tá. E esse primeiro episódio a gente tá fazendo uma homenagem ao Kobe Bryant, né, que faleceu agora, tragicamente. E sou eu, o Marcelzinho Pedrosa e o Adalto, a gente se reuniu são 3 amigos do basquete de longa data e a gente estava querendo fazer esse podcast, então tô muito feliz de ter botado ele no ar ontem. De Quinta, chama. De Quinta, boa, boa, é isso aí, galera. Quem gosta de basquete, quem gosta de esporte no geral, quem gosta de ouvir boas ideias, quem gosta de ouvir sobre política, tá aí. De Quinta e @limagustavinho10. Gu,
Obrigada por ter vindo aqui ao Alesp Conecta, foi rápido. Então já deixo o convite para durante 2020. Eu sei que daqui a pouco começam os campeonatos, a correria e tudo mais, mas deixo o convite para 2020 você voltar aqui para a gente conversar muito mais sobre todos esses temas aí do podcast também, por que não? Adorei o papo, Julie. Obrigado pelo convite. Acho que é isso mesmo que a gente precisa, sabe? Trocar ideias, debater, olhar no olho e se aproximar. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. No YouTube oficial da Assembleia Legislativa, você pode rever toda a programação da Rede Alesp. Até o próximo Alesp Conecta.